Olá, bom dia a todos e dentro de instantes estará início a audiência pública da LOA, Lei Orçamentária Anual, para a apresentação da peça orçamentária que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2025. E pelo canal 48.2 Digital, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no YouTube e no Facebook, os senhores terão a oportunidade de acompanhar esta audiência pública ao vivo que começa em instantes. Aguardem! Som. Bom dia a todos. Declaro aberto a presente audiência pública para a apresentação do projeto de lei número 55 de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2025. Convido para compor a mesa o vereador Guilherme dos Santos Malaquias, membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Convido para compor a mesa o senhor Wilney José Fraga, secretário municipal de Planejamento. Dando início aos trabalhos, convido o senhor Wilney José Fraga para expor aos presentes o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2025. Bom dia a todos, presidente. Agradeço o presidente Rony, o vereador Guilherme e a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu gostaria de pedir, eu posso ficar aqui ao lado? Porque assim, você vai fazer excelente, querido, obrigado. Até para não ficar na frente, vou ficar por aqui e a gente vai apresentando. Então, dando início à apresentação da Lei Orçamentária para o ano de 2025, seguindo aí os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente traz aqui para mostrar o que é o orçamento público, né, que é um instrumento de gestão governamental. É tudo aquilo que a gente tem que prever de arrecadar e aonde a gente vai utilizar o recurso dessa arrecadação, né? O fluxo de entrada dos recursos, tudo como é pré-estabelecido por legislação, é estabelecido e previsto na lei orçamentária. A base legal, e aqui é importante que a gente discrimine, para que todos fiquem cientes, Lei Federal número 4.320 de 1964, que é a Lei dos Orçamentos e dos Balanços Públicos. Essa lei ela é muito atual, apesar de ser de 1964, ainda se mantém bastante atual. A Constituição Federal, de 88, a Lei Orgânica do Município de Cubatão, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000, todas as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as normas da Secretaria do Tesouro Nacional a nível federal. Qual é a finalidade? Estimar a receita e fixar a despesa. Tem dois conceitos aí importantes que acho que é bacana a gente discriminar. Estima a receita. A receita é sempre previsão. Nós imaginamos, através das projeções,
que é possível arrecadar. E aí, no caso da despesa, nós fixamos o valor. Significa que, para que haja uma mudança, nós teríamos que ter uma autorização legal para essa alteração. A abrangência, ela tem inserido nela o orçamento fiscal, quer dizer, o orçamento de todas as unidades de gastos do município, e ainda assim, a Seguridade Social, que é um tripé: saúde, assistência e previdência, e mais o orçamento dos investimentos. Importante que se destaque que investimento aí, nesse caso, é tudo aquilo que altera a evolução patrimonial do município. A vigência, aí, seguindo os ditames da Constituição Federal, né, no seu artigo 165, artigo 2º, inclusive, também, da Lei 4.320, ela é anual. Tá? Então, leva-se em consideração o princípio da anualidade. Aqui, todos os princípios envolvidos na elaboração do orçamento, mas eu quero destacar alguns, né, que é o princípio da unidade, quer dizer, o orçamento é um orçamento só para o município. Né, ele gere todos os recursos. Né. Eu tenho esse princípio da anualidade, tenho o princípio da universalidade, que é importante. Nada que eu vá fazer a nível de gastos pode estar fora do orçamento. Tudo tem que estar ali. Princípio do equilíbrio, então, orçamento público, ele tem que ter receita e despesa perfeitamente equilibrada, principalmente na orçamentação. Princípio da legalidade, eu não posso fazer nada que não esteja previsto em lei. Então, esse é um dos grandes princípios do setor público. Né? E aí, o princípio da publicidade, estamos dando um exemplo disso aqui, vereadores, que é dar publicidade a todos do que a gente pretende fazer. Existem outros princípios, mas esses que eu destaquei são os mais importantes agora. O ciclo esse desenho aqui é bastante interessante, porque mostra que o ciclo é interminável, ele nunca acaba. Ele termina uma fase e começa a outra. As peças orçamentárias. Nós já temos a vigência do PPA, e esse ano de 2025 é o último ano do PPA vigente, que é o Plano Plurianual. É o último ano que estará vigindo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as regras para a elaboração do orçamento, e a própria Lei Orçamentária Anual. Um planeja, o outro orienta e o outro executa. Todas as políticas públicas que a gente tem no município. Mostrando nesse aqui o esqueminha. Começou o PPA em 2022, termina em 2025. A Constituição, quando o legislador imaginou, para que não houvesse descontinuidade daquilo que é feito, ele sempre invade um ano de gestão do mandato seguinte, seja de quem for. Então, por isso que vai acabar em 2025. Quando acontecer em 25, faremos um PPA que vai vigir a partir de 26, invadindo o primeiro ano da outra gestão. É sempre assim para que não haja a descontinuidade. Aqui o ciclo, então, elaboração. Estamos aqui para fazer a apropriação e a averiguação para aprovação, executa-se e depois a gente faz a avaliação. Agora vamos falar mais ou menos e especificamente dos valores. Receitas. Aqui, todas as receitas da administração direta que estão previstas. A previsão para 2025, a receita corrente de 1.780 bilhão, receita de capital 16.560.000, discriminando aqui receita corrente e receita de capital. A receita de capital é mais aquilo que serve para movimentação patrimonial, é investimento. A receita corrente é a arrecadação de todos os tributos e transferências. Então, temos uma receita bruta de 1.797 bilhão. Essas deduções que aparecem aqui, de 164 milhões, é exatamente o valor que nós, no município de Cubatão, contribuímos para a confecção do Fundeb, o Fundo de Educação Básica, né, que sai 20% de uma série de rubricas de receita e volta depois em número de alunos que a gente tem no município. Então, aqui a receita líquida que nós trabalhamos, e essa efetivamente é que se distribui, 1.632 bilhão. Aqui as principais arrecadações. A previsão de IPTU, 136 milhões, vou falar em ordem de grandeza de R$1.000. ISS, 250 milhões. IPVA,
24 milhões, imposto de renda, 72 milhões, o ICMS, demonstrando que é a grande fatia da nossa receita, é a grande transferência, 697 milhões, royalties de petróleo, 149 milhões, contra FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, uma transferência vinda federal, que é uma distribuição feita da arrecadação de todo o imposto de renda no país, mais alguns outros, como PIS, COFINS, e é distribuído de uma maneira que, ao meu ver, como técnico, né, e professor da área, entendo que está necessitando de ser revisto, né? O Pacto Federativo, nesse caso, distribui só 25% de toda essa arrecadação de IR, PIS, COFINS, só 25% para estados e municípios, né? O resto fica para a União, né? Então é bem complicado. O ITBI, 4 milhões e 800, e taxas diversas, 14 milhões. Aqui, as vinculações legais para a formação dos cálculos para saúde e educação, né? Então, a gente discrimina aquelas receitas que a gente acabou de falar, insere algumas outras, principalmente porque, por um princípio do Código Tributário Nacional, o acessório sempre acompanha o principal. Então, por isso que a gente coloca aqui multas, juros e dívida ativa, que são referentes principalmente ao IPTU, né, e eventualmente ao ISS também. O valor retido do Fundeb, então, qual é a receita vinculada para cálculo do percentual de saúde e educação? É esse 1.135.060. Aqui, por fontes de recurso, que a legislação nos separou alguns tipos de fonte. Então, Tesouro, que é a fonte 1, é a nossa maior arrecadação, 1.396. Transferências de estados, né, o que a gente recebe do Estado, 122 milhões, fundos especiais, um valor menor, convênios federais, 107 milhões, né, e aí outras fontes de recursos, 122 mil, coisa pequena. Operações de crédito. Parece que é uma coisa assim meio estranha, né? Por que a gente coloca uma previsão de R$1.000? Ninguém vai fazer operação de crédito, para quem não conhece, é um empréstimo, qualquer empréstimo que a gente possa fazer. Por que se coloca R$1.000? É porque, pelo menos, para que exista a previsão e a existência da rubrica. Ela abre só com esse valor, que é só uma previsão de existência. O total, 1.632.000, como nós já tínhamos visto em outros quadros. Aqui o resumo total da distribuição dos valores, né? A Prefeitura, 1.797.000, a Caixa, 40, Caixa aqui, levando em consideração que é só e exclusivamente a parte de saúde, né? Caixa, 45.960, CMT, 7,5 milhões, Fundo de Previdência, aí sim é o valor maior da autarquia lá, por enquanto, 248 milhões, uma receita bruta aí de 2,099 bilhões. Por que é diferente daquela inicial que a gente falou? Aqui leva em consideração toda a parte de arrecadação do Fundo de Previdência, né? Deduções do Fundeb, como a gente viu, e aí a receita líquida orçamentária geral, e aí consolidada a nível de todos os órgãos, né? 1.934 milhões. Aqui as previsões da receita e a distribuição, né? Então, o que a gente tem aqui? A administração direta, aqueles valores que a gente citou, 1.632.000, a indireta, 301 milhões, levando em consideração que esses 301 milhões são a receita própria da administração indireta, autarquias, fundações. 1.934.000. Aí, separado ali, Caixa de Previdência e Fundo, né, para discriminar aqueles 301. As transferências financeiras. Aqui, eu acho que é importante destacar, por que a Câmara Municipal aparece ali? A Câmara, ela tem toda uma autonomia de gestão, porque é um poder apartado, né? Ela tem todo um arcabouço separado. Esse valor de 79.993.000 são os duodécimos obrigatórios e necessários a serem transferidos para que a Câmara possa ter vida, né? Então, é isso que a gente discrimina ali. O Fundo de Previdência, os 266 milhões, e a Companhia Municipal de Trânsito, diferente daqueles 7 milhões que aparece, 7,5 milhões apareceu no quadro anterior, que é a receita própria da autarquia, né? Aqui,
é o quanto nós temos que transferir para eles para que a autarquia funcione e tenha a condição de executar todas as suas tarefas, fora o 7. Tá? E é isso que é uma das coisas que a gente imagina que precisa ser um pouco mais estudado. Tá? O total da receita corrente líquida para... E esse é importante, toda vez que a gente ouve o conceito de receita corrente líquida, é importante que a gente entenda que ela serve de parâmetro para todos os outros cálculos. Quanto se pode gastar em pessoal, quanto que se gasta em educação e saúde. E ali, uma coisa que é uma inovação, já de anos que estão vindo para cá, o quanto que as emendas impositivas, que seria isso? Um recurso que é separado no orçamento para que o Poder Legislativo, através dos seus vereadores, tenham condições de entender a demanda necessária para aquilo que a população mais precisa, porque o vereador é aquele que mais consegue entender e consegue enxergar a necessidade da população, ele está mais perto. Então, a Constituição teve essa preocupação de separar recursos para que os vereadores, os deputados, os senadores pudessem também indicar recursos no orçamento. Ora, nesse caso aqui, em Cubatão, as emendas impositivas são 2% aí da receita corrente líquida, que está em 32.323.000, que divididos entre os 15 vereadores, 2.154.000 para cada um. Tá bom? Agora vamos na distribuição das despesas. Aí, lembrando que eu preciso equilibrar receita e despesa no processo orçamentário, eu não tenho como fazer um orçamento deficitário ou superavitário, eu tenho que ter o perfeito equilíbrio. E aqui está a distribuição. Então, para cada um dos órgãos da prefeitura, dando um total de 1.266.000.000, mais aqueles que são da Caixa, da CMT, Câmara e Fundo de Previdência. Lembrando que aqui está somado, o Fundo de Previdência parece 500 milhões, puxa vida, o valor diferente. Não, aí está o próprio, aquele que é para ele, e mais aquilo que a gente manda de prefeitura para composição de massa deficitária. Então, 667 bilhões, o que dá aquele 1.934 que nós já havíamos falado inicialmente. Aqui a gente dá um destaque, levando em consideração aqui que é saúde e educação, esse percentual que está ali, no caso da saúde, 19,34 e 20,14 para a educação, não reflete a verdadeira distribuição como manda a Constituição. A Constituição fala que o gasto com educação é de, no mínimo, 25%, mas da receita oriunda de transferências e impostos, não da receita total. Aqui está sobre o total. Por isso que o percentual é diferente. Tá? Mas, mesmo assim, ainda tem um valor bastante significativo. Veja, a saúde, que precisa ter no mínimo 15, já aparece aqui com 19. Portanto, o gasto com a saúde é maior até do que aquele percentual estabelecido. Por quê? Porque saúde é complexo, né, gente? A gente sabe que são custos ascendentes, nós nunca vamos conseguir diminuir, porque sempre carece de muito mais. E aqui a Secretaria de Finanças, um destaque importante, porque também aí dentro da Secretaria de Finanças está um mapa de precatórios que a gente é obrigado a colocar e todos os pagamentos das dívidas, ou financiamentos, qualquer coisa que vale, é a Secretaria de Finanças que faz esse pagamento, a alocação está ali. A Secretaria de Planejamento também aparecendo ali com um valor significativo, mas aqueles 43 milhões, é porque a alocação das emendas impositivas, enquanto não distribuídas, está na Secretaria de Planejamento. A partir do momento que aqui a Câmara aprovar quais são as emendas, a gente vai distribuir nas secretarias e aí a Secretaria de Planejamento fica um valor bem pequenininho. Tá bom? Então, olha só, por que a Secretaria de Finanças ficou naquele valor? Está aqui, ó. Precatórios, o mapa dos precatórios que veio do Tribunal de Justiça, um valor de 69 milhões para precatórios gerais e 3 milhões para precatórios de pequenos valores, que é no máximo até 30 salários. Tá? Então, tem 72 milhões lá na Secretaria de Finanças que são destinados só para questões judiciais. Aqui voltamos a discriminar a questão das emendas impositivas, só para não ficar nenhuma dúvida. Qual é o critério? Então, a apuração da receita corrente líquida segue o critério estabelecido na LDO, que já está aprovada, então a gente não muda nada. E aí a divisão
direitinho para quanto cada vereador vai poder ter sob sua gerência para distribuir. Aí os gastos com a educação, né? Então, olha só, né? No caso, quando a gente falou lá, 20,20, né? Coincidentemente, lá estava aparecendo 19, olha como já aumentou, né? Pessoal, 22,97, esse é o gasto de vinculação de folha. Mas olha a educação, que lá estava aparecendo 20 no total. Mas, na realidade, quando a gente usa o critério de divisão, dá 33. Né? Mostrando que a preocupação com a educação está bem estampada neste orçamento. A ideia de carregar recursos bastante para a saúde e para a educação. Tá? Incluindo o Fundeb. E já tá, porque na despesa, o Fundeb, aquilo que é transferido, a gente tem que colocar. Tá? É que Cubatão tem uma perda. Né? A gente perde, a gente contribui mais para o Fundo Nacional do que recebe, por causa do número de alunos. O critério é número de alunos. Tem municípios que têm muito mais alunos, então recebe mais recursos do que contribui. Tá? Significa que a gente pode, e se for possível, nem sempre é possível, né, vereador, expandir, porque a gente vai até onde a demanda de crianças seja necessária. Mas, se for possível, o ideal é esse. Então, aqui são só conceitos. Então, o desequilíbrio positivo é quando a receita é maior que a despesa, o desequilíbrio negativo quando a despesa é maior que a receita, e o equilíbrio, que é a nossa grande busca. Né? Equilibrar. Isso a gente procura fazer em casa, né? Imagina quando o recurso é público. Então, é só para ilustrar aí, que se as dívidas forem muito grandes, a receita não tem jeito. Né? A nossa busca é acertar o alvo do equilíbrio orçamentário e aí manter esse equilíbrio perfeito, né, até o final. Bom, tem uma questão que a gente traz aqui para vocês, que eu acho que é importante, é a questão do orçamento participativo. Nós, não só Cubatão, mas como a grande maioria de todos os municípios, a Baixada, com certeza, mas do Brasil, e eu tive a oportunidade de conhecer o orçamento participativo de Porto Alegre durante muito tempo, principalmente na década de 90, onde tudo era feito presencial, né, e com audiências assim de 1.500 pessoas. Era bastante complicado. Hoje, com a tecnologia, a grande maioria dos municípios está entendendo, para ampliar mais ainda, e mesmo para aqueles que estejam fora do município, a possibilidade de fazer online. Né? A gente está, a cada ano que está vindo, nós começamos agora 2 anos, propriamente dito, a gente está melhorando o sistema, para que as pessoas tenham mais chance de votar, né? E falar exatamente o que querem para o município. A gente estabelece algumas regras, fala quais as áreas de abrangência, e depois a área que ganha estabelece 3 prioridades, e aí a população vota em uma das 3, tá? Para cada área. Então, a partir do decreto 11.683 de agosto de 22, e que a gente tem o início do orçamento participativo online. Em 23, o próprio site, o município passa a votar nessas ações, e em 24, durante o mês de março, ocorreu a consulta pública para a LDO. Então, a gente faz orçamento participativo desde o início do processo, o LDO e a LOA, né, para fazer as duas coisas. No período de 15 de julho até 31 de agosto, ocorreu aí a consulta pública à LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, a gente deu de julho até agosto, quer dizer, deu um tempo bastante significativo. Na enquete realizada para a LOA de 2025, 219 munícipes e 22 não... Olha só, a nossa ideia é tentar, inclusive, incentivar aqueles que estão fora do município, mas que são daqui. Né? Tem raízes aqui, né? Para ter uma ideia. A família da minha esposa mora aqui no Costa e Silva, mas a minha esposa votou, porque se sente como daqui do município. Então, é importante. Né? Então, foram 219 munícipes, 22 não residentes, totalizando aí 241. A nossa grande ambição é multiplicar isso de forma exponencialmente, para que a gente tenha muito mais gente participando e dê qualidade a isso. Aí estava, quando eu entrava lá no site, mostrando como é que ficava.
os banners que a gente pôde colocar distribuído na cidade, né, falando exatamente aí da participação, dando as datas, né. E aqui a questão das respostas, né? Então, aumento da oferta de exames e imagem, na área de saúde. Reforma e manutenção das unidades de ensino. Então, saúde e educação, né? Mas, assim, confesso que para mim foi uma surpresa, né? Porque, de acordo com o que está acontecendo no mundo de hoje, e na nossa região não é diferente, e a gente teve um episódio muito triste que aconteceu em Santos anteontem, né? Uma bala perdida no Morro de São Bento matou uma criança, né? Então, imaginava-se que a população gostaria de usar como terceira opção segurança pública, né? Segurança pública. Não, a opção da população foi por manutenção de vias públicas, calçadas, então, zeladoria. Tá? Então, isso foi significativo e a gente também contemplou isso na lei orçamentária. Olha, aí foi 16,4%. Então, o sistema aqui, o resultado da consulta, sistema de informatização da saúde, aumento da oferta de fisioterapias e aumento de exames, que ganhou. A saúde ofertou essas três possibilidades. A população escolheu o aumento da oferta de exames e imagem, né? Então, é isso que ficou consignado. Na saúde está mais priorizado essa questão aí. Na área da educação, então, a construção de novas unidades, reforma e manutenção das unidades de ensino e o currículo pedagógico próprio, né? Então, a reforma e manutenção das unidades de ensino ficou maciça a maioria, 64,2%. E aí a questão das vias públicas, então, a manutenção de vias públicas e calçadas, manutenção de áreas verdes e paisagismo e manutenção de redes de drenagem e galeria e a solução de enchentes, né? Então, aqui é a principal que ficou ali, né? Manutenção de redes de drenagem e galerias, a solução de enchentes. Bom, é uma coisa muitíssimo importante, a gente sabe disso, né? Hoje de manhã, vendo o que aconteceu, né, em Osasco, uma creche em que as crianças ficaram totalmente isoladas, porque houve uma enchente lá em Osasco ontem à tarde, por uma chuva torrencial, e alagou tudo, ninguém conseguia sair da creche, e foi um risco danado. Então a gente sabe que enchentes, basta ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, que a gente sentiu, aquela tragédia. É importante sim que a gente tenha um controle mais eficaz. Aqui os exemplos dos resultados por região, né, então fica tudo isso registrado para a gente, onde é que mais demandou. Aí a divulgação, né? Foram vários os lugares que a gente usou para divulgação, então alguns locais de fixação dos cartazes de divulgação da LOA, 25. Então, as unidades de saúde da família, o poliesportivo, o Roberto Dick, Centro Desportivo Pita e todas essas unidades aqui. Inclusive a Câmara, nós também colocamos cartazes divulgando, Parque Anilinas, Igreja de São Francisco de Assis, Assembleia de Deus, CRAS, e os próprios SES. Aqui a divulgação por faixas, né? Esse a gente colocou nas vias, a 9 de abril, na Martins Fontes, na Praça Independência, no Rubens Lara, e lá na entrada do Jardim Nova República, para dar um destaque, assim, pelo menos, logo que o munícipe passa e entra, já pode ver. Aí um exemplo da colocação da faixa. Foram 150 cartazes distribuídos, né? A gente tentou fazer uma abrangência maior, inclusive, nesse ano. E aí, um exemplo das fixações, né? Aí o endereço e toda a parte de acesso que foi feito para que todo mundo pudesse tirar suas dúvidas e aí um plantão permanente. E é isso que a gente tinha para apresentar, gente, a questão da Lei Orçamentária Anual de 2025. Obrigado. Pode ficar aqui. Terminada a exposição, franqueio a palavra aos que desejam dela fazer o uso. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Guilherme. Bom dia a todos. Bom dia
a mesa também, presidente, professor Wilner. Observando algumas partes ali, professor, daquelas explicações que você estava dando, eu pontuei aqui um apontamento do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, que a gente vê ali o planejamento, a distribuição no orçamento, né, que cada pasta tem planejado ali para você trabalhar de acordo ao ano, né, e ao total, na sua totalidade, né, no caso. Eu vou ler aqui, e aí a gente tirar uma... E aí, o que o senhor tem a dizer nesse apontamento? Desculpa. Por fim, são ainda necessários maiores comentários no que diz respeito às alterações orçamentárias. Nesse sentido, o Ministério Público de Contas chama a atenção para o elevado volume de alterações orçamentárias realizada por meio de créditos adicionais e realização de transferências, remanejamentos ou transposições no valor total aí passa dos 500 milhões de reais, o que corresponde a 41,50% da despesa fixada inicial, percentual superior à inflação oficial registrada no exercício de 2022, e aqui esse apontamento, que se limitou a 5,79%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA e IBGE. Tal parâmetro é esse utilizado por essa, e casa para eliminar a reforma da LOA em consonância com o que preleciona o comunicado. A respeito da matéria, o Ministério Público reforça ainda, de contas, que o excesso das alterações orçamentárias é irregularidade, que põe em risco a execução das políticas públicas locais. Então, no caso assim, tem-se o planejamento, a gente faz uma estimativa e tem-se ali depois as movimentações que superam. E aí, finalizando, a LOA é um instrumento de planejamento que sintetiza a operacionalidade anualmente, o que foi desenhado no plano plurianual, conforme tríade orçamentária estabelecida pela Constituição Federal, PPA, LDO e LOA. Desse modo, alterá-la em demasia significa desapego ao arranjo normativo de médio prazo que direciona intertemporalmente o percurso das políticas públicas governamentais integradas e articuladas para a provisão de bens, serviços à sociedade, que, em regra, requerem continuidade para a sua realização, que é aquele trecho onde o senhor pontuou, né, para se dar continuidade. E assim resta violada a regra constitucional que dispõe que o planejamento é determinante para o setor público. E, nesse sentido, reforça que o conteúdo da orientação interpretativa deste Ministério Público de Contas, que assim prescreve. Então, ficou esse apontamento aqui, e aí o senhor tem a dizer em relação a isso. Obrigado, vereador. Achei que foi excelente até essa colocação, porque a gente vem fazendo uma série de colocações por escrito ao Ministério Público de Contas. Pelo seguinte, as recomendações, quando nós começamos a mexer no orçamento de Cubatão, era assim: Cubatão estabelecia 20% de autorização legal de movimentação dos recursos orçamentários, né? Suplementações, transposições, alterações. Por recomendação do tribunal, nós reduzimos de 20 para 10. Inclusive, a Câmara foi nossa parceira nessa questão, entendendo que era muito bom diminuirmos. Existe no artigo 5º da Lei Orçamentária uma série de exceções, que não entram nesses 10%. Por quê? Para agilizar determinados gastos necessários, como é o caso, movimentação de folha de pagamento, pagamento de dívidas, como precatórios ou qualquer coisa que o valha na mudança, né? Previdenciário, né? Também. Então, e uma coisa que é bastante importante destacar, esse tipo de critério não é utilizado por Cubatão, é utilizado no país inteiro, né? Inclusive e principalmente de onde foi tirado essa possibilidade? Da União.
A União se utiliza isso entendendo que a agilidade orçamentária é necessária em alguns momentos para que, senão, como aconteceu num período, não sei se o vereador vai lembrar, o presidente, no ex-prefeito Ney Serra, numa determinada época, não houve aprovação do orçamento. Cubatão ficou sem orçamento aprovado. Iniciou-se o ano trabalhando por crédito adicional especial. Quer dizer, nem a folha de pagamento podia pagar sem que mandasse um projeto de lei, a Câmara autorizasse e aí voltava. E isso foi o ano, quase que o ano todo, porque era um problema de briga política. Olha, para que isso não pudesse acontecer, alguns itens de gasto foram tirados. Mas tem dois deles, por exemplo, fruto do excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em balanço patrimonial, também estão fora do índice. Não que estejam fora da transparência e da divulgação. Não, pelo contrário, quando a gente solta o decreto vem discriminando e a autorização que é permitida. E é aí que os valores que estão aí aparecem, né? Ele não desconsidera. A exemplo, há um tempo atrás, a gente teve um superávit aí de mais de meio bilhão, né? Teve num certo exercício 300 e poucos milhões, outros 200. Sim. Então, esses superávites, principalmente de recursos financeiros que são depositados em alguns fundos. Vou destacar um fundo que tem um recurso bastante significativo, por necessidade mesmo, é o fundo de habitação. O recurso financeiro fica lá. Na hora que a gente começa o orçamento, precisa colocar no orçamento aquele que é possível fazer. Porque, por um princípio da anualidade, eu só posso fazer no orçamento aquilo que eu tenho capacidade de execução. Caso contrário, o orçamento morre no final do ano. E isso acontece com as emendas impositivas também. Se não executa, por algum motivo, no final do ano, o crédito acaba. Então, o superávit financeiro ele fica isolado desse cálculo, mas o tribunal, insistentemente, não tem feito essa separação. Só para ter uma ideia, e isso o apontamento é público, portanto não há problema. A questão de que o tribunal alegou para alguns municípios, mas dá um déficit real de execução de X%, não levando em consideração o superávit. Ora, não é que é possível criar crédito se eu não tenho fonte. Se eu tenho uma fonte de superávit, eu faço essa criação e, ao final, o cálculo tem que levar em consideração isso. Nesse caso, por exemplo, que ele apontava o déficit, na realidade era um baita superávit. Então, aí é uma questão, vereador, de conceituação. A gente tem, no exercício de 22 e 23, por exemplo, a gente fez as argumentações, mostrando que, na nossa visão e da interpretação técnica, não há nenhum tipo de colocação como eles estão fazendo aí. Eles não levam em consideração nada, eles não tiraram as exceções, portanto, ignoraram a legislação municipal, de simplesmente não levar em consideração, e aí fizeram a soma de tudo. Por isso que dá esse valor de 40 e poucos % de movimentação. Tá bom? Então, é porque, na realidade, vejam só, 10% é o que, inclusive, que a União também coloca, Estado, tudo. Porque, se eu for colocar um valor inflacionário, eu poderia simplesmente colocar no artigo da lei dizendo o seguinte, fica autorizado pelo valor da inflação. Mas a inflação é medida de que forma? Primeiro que o governo federal tem mudado os indicadores com alguma frequência. Segundo, eu fico à mercê de esperar o fechamento do índice. E aí, vamos imaginar que eu tenho que mandar recursos para o Fundo de Previdência e tenho que fazer recurso para a folha de pagamento, eu fico atrelado e amarrado. Tá? Então, é uma questão de flexibilização. Tá bom, vereador? Em relação também, a gente sabe que o planejamento ele lida com isso, como eu falei aqui, distribuição, organização, o equilíbrio. A parte previdenciária, a gente teve um problema também há uns tempos atrás, do repasse, que tinha feito um planejamento até um certo tempo, e daquele mês para frente ali ficou desassistida, e aí a gente teve todo aquele desgaste e tal em relação à Caixa de Previdência, utilizar o fundo blindado, algo do tipo. Está previsto agora para essa parte? Como é que vai ficar? Então, aliás, obrigado, vereador. Essa também é uma colocação que eu havia até esquecido de falar na apresentação. No ano passado, quando eu também fiz a apresentação para cá, eu também coloquei isso. Quando aconteceu aquele desgaste, e foi um desgaste mesmo, porque ao meu ver, de certa forma até desnecessário, porque a justificativa que aconteceu foi o seguinte: existe um fundo de compensação, que é chamado Comprev,
que é a compensação entre os regimes de previdência, que estava praticamente tudo definido, que viria recurso. Né? Ocorre que, naquela ocasião, o governo federal não transferiu. Né? Então, a gente ficou com aquele problema todo. A partir daí, nós preferimos, por um princípio da prudência, não mais levar em consideração o Comprévio. Se vier, beleza, ótimo. Tudo que a Caixa tem feito de planejamento orçamentário, nós estamos inserindo agora. Isso já não é esse ano, já foi o ano passado, quer dizer, esse ano que está executando, o ano que foi executado ano passado, e assim também está para 25. Tudo que foi solicitado foi incluído, tá? Então, para não ver nenhum desgaste. Um outro tipo de apontamento também que eu vi, a gente, por mais que tenha ali melhorado ou apresentado números acima do mínimo constituído por lei federal, que é os 25%, tanto na educação quanto na saúde, que é os 15%, a gente está acima da média, e por várias vezes aqui apontado também que não estava se conseguindo atingir, né, esse quociente. Também não quer dizer que o serviço está sendo entregue com maestria, com excelência. Apesar de você investir aí dos 25%, 30% na educação, chegar aos 35% e você não ter as devidas finalidades findadas ali, né? Ou até apontamentos sugeridos aqui pelo Ministério e você saná-los, né? A gente tem visto muito isso, e principalmente agora, nesse plano para o ano que vem, né, nessa parte, a gente vê os números brilhando aos olhos, como assim já falei em algumas audiências públicas lá em 2022, 21 e 23, assim se segue da mesma maneira, né? Os números nos mostram aqui apontamentos, investimentos acima da média, do mínimo, né, no caso, mas a gente vê que não está sendo bem aplicado. A gente vê ainda um dos apontamentos aqui também em relação à taxa de mortalidade infantil, desnutrição, saneamento básico. Aqui eu fiz uma pergunta ao secretário de Finanças, Genaldo, em relação a essas taxas que estão sendo cobradas hoje aqui da municipalidade, que foi repassada. Qual foi o impacto que teve para a sociedade, no caso, para a prefeitura? Porque não é só você ter a coleta do lixo ou o lixo que é gerado por metro quadrado dentro de uma residência, calculados assim, que eu discordo, né? E só que é o que está sendo cobrado. A gente não vê aí explicitamente aí um investimento dentro dessa área. Apareceu aí alguns caminhões de lixo, porque vai começar a entrar dentro de locais que não eram atendidos. Eu não sei nem como é que está isso. Ele não soube explicar qual foi o impacto positivo que isso causou. A gente sabe que, no caso do planejamento, né, essa distribuição nessas pastas para ter esse tipo de investimento, a gente sabe também que a taxa do lixo ela não é só para esse tipo de, não é só coleta, ela vai muito mais além do que isso. Ela vai no tratamento de esgoto, na coleta de esgoto, ela vai na distribuição também de água potável para pessoas, principalmente aí de locais desfavorecidos, né, de palafitas, ou assim, entendidos como favelas, né, comunidades onde as pessoas têm ali sua dificuldade. A gente não vê nenhum tipo de planejamento em cima disso, nenhum tipo de trabalho em cima disso. Então, assim, qual o seu ponto de vista em relação a isso, professor? Assim, a parte de você arrecadar da população e você não vê o investimento voltar, e como assim também, não falo só da taxa, mas também a contribuição de iluminação pública, que a gente vê também a cidade do jeito que está, né? Não está tendo uma cobertura correta. Então, vereador, na realidade é assim, eu entendo que a parte do a palavra planejamento é bem complicado, né? Porque a gente fala planejamento, é muito amplo, e aí tem-se a tendência de achar que tudo é dentro da Secretaria de Planejamento. Quando não é. O que a gente precisa dar é alicerce para aquele que executar da maneira mais adequada. Ora, eu acho que é importante, o vereador citou o exemplo da saúde, né, que é uma questão muito complexa. A gente gasta realmente muito mais, além daquilo que é necessário, mínimo,
Isso, a pasta vai. E a educação também. Nós tivemos alguns problemas durante o período pandêmico, né? Tivemos uma pandemia aí que tirou todo mundo dos eixos. Mas cabe à Secretaria de Planejamento, especificamente, alocar o recurso, né? E aí, existem alguns fóruns, eu acho, e eu tenho certeza que a Câmara acompanha muitíssimo isso, que é a discussão no Fundo Municipal de Saúde, né? Que aí fala, assim, da qualidade da distribuição, como é que é usado esse recurso e por quê, né? E aí sim, eles teriam muito mais argumentações que nós, no planejamento, não enxergamos. A gente vê a distribuição e a gente dá a agilidade necessária para que o gasto seja feito, né? E de uma maneira alocada corretamente. Isso a gente faz. Né? Equilibrado. Agora, é importante, tanto na área de saúde, quanto na área de serviços públicos, por exemplo, quando a gente fala de iluminação pública, né, obras de serviço público, é isso. Tem tudo isso. Então, está tudo alocado no orçamento. Como vai gerir, é que é importante o acompanhamento nas áreas afins. Por isso que eu não tenho como avaliar a qualidade, né, na Secretaria de Planejamento. Eu tenho como, obrigatoriamente, tentar dar o alicerce do gasto acontecer. Tá? Em relação também ao Fundeb, a gente teve alguns apontamentos também em relação a isso, na parte de, como o senhor bem falou, cada secretaria corresponde à sua pasta, né? A gente vê que o Fundeb envia valores, né, a União envia através disso, para até poder fazer investimentos aqui na área da saúde, da educação, né, no caso. E a gente não vê, de fato, essa devolutiva para a população. Então, fica aí um fator onde foi bem apontado ali, muito insatisfatório, né? Bem negativo mesmo, a porcentagem que vem demonstrando ali, onde o senhor mostrou naqueles gráficos, né? Só fazendo aqui uma confirmação em relação a esse ponto. Não, tudo bem. Então, é verdade. Na realidade, a gente fica muito preocupado quando nós mandamos, porque a União só devolve para a gente aquilo que nos é cabido, mas a gente manda para a União muito mais do que eles devolvem para a gente. Mas aí é uma questão de critério da lei mesmo, do Fundeb, que a gente recebe em valores de alunos matriculados, né? Então, são a rede, né? E a nossa arrecadação acaba mandando uma contribuição. Para onde vai esse recurso? É distribuído para outros lugares, né? Se pegar o vizinho aqui, Santos recebe muito mais recursos do que contribui. Tá? Algum lugar está tirando, quer dizer, tira da gente. Então, nós precisamos, na realidade, acompanhar muito bem a rede, né? Verificar a possibilidade de expansão ou não, né? E dar uma educação a contento. Eu tenho certeza, a Secretaria de Educação, com todas as dificuldades, porque não é fácil também, a gente sabe que saúde e educação são muito complexas a nível de gestão, e com o auxílio de todo mundo, e principalmente o Legislativo ajudando bastante, eu acho que é necessário apontar onde a principal necessidade, o que precisa mais, para que o planejamento interno, e aí a palavra planejamento no sentido da gestão interna do serviço, né, possa ser melhor aproveitado. Acho que é isso. Em relação também ao planejamento do ano que vem, a gente sabe que o funcionalismo público ele está também bem desanimado em relação ao salário, a parte de devolutiva para o funcionário, né? Eu não sei se aí vocês já têm alguma ideia de melhorar algum fator para o ano que vem do funcionalismo público, se isso entrou no escopo do planejamento nessa parte? Olha, o que a gente sempre, no orçamento, a gente sempre, no mínimo, coloca a previsão de crescimento da inflação. Que é no caso, até para deixar mais específico, né, melhorar o salário, né, o aporte do funcionário. Pelo que eu pude observar, da questão do programa de governo, né, que virá, né, e a gente sabe que terão estudos para a melhoria da questão das categorias, né? Até porque a gente percebe que a estrutura organizacional de Cubatão já carece de uma melhoria, mudança, atualização, né? Vem de outro tempo. Houve a necessidade de um equilíbrio, né? E a gente herdou lá um tempo, né, que estava bem apertado, muito difícil, saneou-se, está tudo saneado. Acho que agora, nessa proposta orçamentária, prevê-se pelo menos um aumento natural, mas estudos de crescimento podem ser feitos, então não há nenhum tipo de inviabilidade. Tá bom?
Mais alguém deseja fazer o uso da palavra? Informo a todos que está aberto o prazo de 10 dias a contar dessa data para a apresentação, sugestão de emendas que podem ser encaminhadas à divisão legislativa da Câmara Municipal de Cubatão. Nada mais haverá a tratar. Declaro encerrado a presente audiência pública. Obrigado a todos. Terminou agora aqui na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, no auditório subseção de Cubatão, a audiência pública da LOA, Lei Orçamentária Anual. Eu estou ao lado do Wilner José Fraga, que é o secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cubatão, que gentilmente, mais uma vez, nos aguarda, nos atender a população, não é, secretário? Lei Orçamentária Anual, ou seja, tudo pronto para 2025, balanços daqui, balanços de lá, e agora trabalhar pensando em 2025, né? Bom dia ao senhor. Bom dia, Washington, bom dia a todos. Realmente, a gente está sempre preocupado em tentar apresentar a melhor forma possível de planejamento para que tudo possa ser executado da maneira correta e que atenda a população. Agora, despesas e receitas, tudo balanceado direitinho. Sim, a gente respeita um princípio que é universal, que é o princípio do equilíbrio, né? Então, gastar somente aquilo que arrecadar, né? Então, é responsabilidade fiscal acima de tudo. Agora, o senhor falou uma coisa extremamente interessante durante esta audiência pública com relação às audiências públicas voltadas para o povo. Saúde, educação, enfim. Não, isso é importantíssimo. Eu assim, tenho a oportunidade, como professor universitário que sou, de sempre incentivar toda a população a participar, né? Para que todo mundo tenha a chance de falar aquilo que realmente acha que precisa, né? E aí vai nas áreas de saúde, educação, segurança, todas elas. Mesmo porque a população participando, ela está ajudando o executivo a trabalhar onde estão os problemas que possam melhorar para ela, a população. Perfeito. Juntamente com a Câmara Municipal, que representa essa população, é aumentar a visibilidade dos nossos problemas e apresentando as soluções. É isso que a gente precisa. Vem aí 2025, agora trabalhar, né? Boa, sem dúvida, tem muito trabalho. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Muito bem, está aí a participação do secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cubatão, o Wilner José Fraga, conversando conosco aqui no término da audiência pública realizada aqui no
auditório da OAB. Repito, Ordem de Advogados do Brasil. E agora converso com o vereador Guilherme do Salão, que é o membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cubatão. Aguardando aqui o vereador. Por favor, vereador, o senhor que é o membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cubatão, mais uma vez participou desta audiência pública, eu disse ao secretário, diga ao senhor também, apresentada a estima para a receita de 2025, a receita, enfim, agora é trabalhar pensando em 2025, né, vereador? Bom dia, senhor. Bom dia, Washington, bom dia a todos. A audiência pública é uma ferramenta que a gente tem também de estar discutindo, né, alguns pontos, colocando aqui em prática também até sugestões. Washington, a gente tem uma situação aqui onde a gente fez uns questionamentos em relação a apontamentos, né, do Ministério Público de Contas, nessa parte que tange aí as movimentações, o professor explicou aqui também. A gente também fez alguns questionamentos em relação a valores que são aí colocados, né, em questionamento, que por mais que passe até de uma porcentagem, que eu falo que o número, muitas das vezes, ele encanta, né? Ele se mostra ali pujante, mas, na realidade, não se apresenta isso, né? Não se entrega essa excelência de trabalho. Então, a gente vê ali acima dos 15% de investimento na saúde, acima dos 25% na educação. Ultrapassa os números? Sim, mas não se entrega aí com excelência, né? Agora, o senhor, como repórter, segura o microfone, por favor, que eu vou lhe perguntar. Questionamentos o senhor fez ao secretário. Faz parte da audiência pública, é justamente também para isso, para tirar as suas dúvidas, não é? Correto. A gente aqui vem, no caso, faz um estudo, um levantamento, né, do que é necessário, se faz necessário aqui questionar. Alguns assuntos aqui a gente entra no âmbito do planejamento e outros a gente ultrapassa. No caso, fiz alguns questionamentos aqui para ele, até em relação a outros tipos de pastas, como aqui falei, educação, falei também da Previdência, né, que é o que muito nos preocupa. Tem uma lei vigente aí que está latente já no município e que até agora a gente não tomou providências em cima disso. Então, causa muita preocupação para o servidor público aposentado, inativo, que não sabe que pode receber ou não, como é que está esse planejamento durante esse próximo ano, que teve anos aí que teve umas complicações, o pessoal poder receber, uns impasses, discussões aí, uso do fundo blindado, né, que também isso foi apontado por nós aí. Eu fiz também uma denúncia no Ministério Público de Contas, né, e no próprio Ministério Público. Então, Tribunal de Contas também, a gente fez também uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado, com valores aí movimentados muito acima da expectativa. E aí, como eu falei aqui no início, um desses apontamentos aqui, ele ultrapassava os 40%, né, de movimentação dentro dessas pastas. Então, é uma movimentação muito alta. Então, quer dizer, você planeja e aí o ano que vem você faz as movimentações para causar um equilíbrio. Então, o que tu planejou lá atrás, nada foi colocado aqui em prática. Então, é o que eu falo, os números, muitas das vezes, eles nos dão aí, ressalta os olhos, mas não entrega aí um serviço com excelência. Legal. Vereador, um abraço e até a próxima. Obrigado e prazer te entrevistar aí. Muito bem. Então, é a participação do vereador Guilherme do Salão, que é o membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cubatão. A você em casa que nos acompanhou, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Nós transmitimos ao vivo aqui a audiência pública da LOA, Lei Orçamentária Anual, direto aqui do auditório da OAB, Ordem de Advogados do Brasil, subseção de Cubatão. Você em casa, os nossos sinceros agradecimentos. Um abraço a todos. Continue com a programação da TV Câmara de Cubatão e até o nosso próximo encontro.